Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. O tema de hoje é consciência negra. Os nossos convidados são Lavínia Castro, mestre em Relações Raciais e coordenadora do Instituto Oju. Renato Ferreira, professor universitário e advogado especialista em direitos humanos. Bruno Franco, conselheiro do CONDEDINE, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro. E Aline Maia, psicóloga, fundadora do Psico Integra. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Primeiro, eu acho que a gente precisa definir, consciência negra. Lavínia. Bom, consciência negra, para mim, ela não pode estar restrita a uma determinada data, a um determinado mês. Consciência negra, ela tem que ser um processo da sua subjetividade, você entendendo essa história da população negra e você tomando referências positivas dessa história. Então, você vai criando uma consciência do estar na sociedade. Então, como mulher negra, eu entendo que a consciência negra para mim, ela partiu de alguns embates na sociedade, dessa relação que eu travei com outras pessoas na sociedade. Então, eu tive que enxergar que eu sou uma mulher negra. Eu precisei passar por esse processo. E isso fez com que eu tomasse consciência de uma posição na sociedade, de referendar essa história, essa memória. Então, consciência negra, para mim, ela não pode estar restrita a esse mês. É evidente que é fundamental você ter um momento para você falar sobre isso, mas só restringir essa consciência a esse momento, eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais nesse sentido. Bruno, é muito mais do que uma data, né? Na verdade, não é só uma data, inclusive a ONU está celebrando a década do afrodescendente, então, no entendimento ainda da Conferência de Durban de 2001, quando várias nações, inclusive o Brasil, eles ratificaram vários tratados e, inclusive, no ratificar, se identificaram em ser racistas. Estados que, na sua estrutura política, econômica e social, tem questões políticas na questão administrativa que envolvem o racismo, como a questão de menos investimento nas áreas geográficas onde tem mais negros. Por exemplo, um detalhe muito interessante, nós temos uma moléstia, a anemia falciforme, a gente não tem hospital de referência em anemia falciforme. Então, a consciência negra é justamente para o Brasil entender o que é essa parte da sociedade que está aí há 350 anos, que foi utilizada como mão de obra, que construiu a riqueza do Brasil. Outro detalhe interessante, quando você passa nos Arcos da Lapa e você vê aquele monumento grandioso, ele foi feito com dinheiro oriundo do comércio de escravos e com a mão de escravos. Então, a nossa integração na sociedade brasileira, ela se deu através da construção de riqueza para o Brasil. E nós não temos essa devolução do Brasil de riqueza para nós. Então, a consciência negra, ela passa pelo entendimento do que nós fizemos por essa nação, lembrando que viemos para cá sequestrados, não viemos de bom grado, viemos sequestrados, produzimos, geramos riqueza. Muitas das coisas que o Brasil tem hoje no mundo são coisas que nós já ajudamos a construir. Por exemplo, o mercado do café, sem a mão de obra negra, não teria. E hoje você vai ver, e não sendo preconceituoso, mas é tudo italiano. E como é que a gente saiu daquela roça, E como é que os italianos chegaram? Isso a gente tem que ver, porque foi dada uma base econômica para o imigrante e para nós que estamos aqui não foi dada. Então, o mês da consciência negra, o ano, a década, se dá para que o Brasil entenda o que nós, enquanto negros, brasileiros, afrodescendentes, construímos para essa nação. Aline, é uma reflexão de origem, de história. Sim, a Lavínia estava falando de um processo subjetivo, Eu acredito que seja mais tornar-se negro, Acho que admitir isso, que o Brasil é uma nação predominantemente negra, e aí a gente ainda tem os recortes ainda pelo censo que ainda coloca os negros com menos melanina de pardos, até para ver mais uma separação.
Eu acho que é isso, é um processo do tornar-se negro, de se identificar e, em cima disso, buscar políticas que valorizem, né? Que valorizem essa história do negro, onde o negro não se veja como aquele indivíduo que está sempre relacionado a questões vulneráveis, né? Tudo que a gente tem de ciência, de construções, sempre parte de África. E quando a gente vai para a história, quando a gente vai para a educação, isso é apagado, isso é silenciado. Há um silenciamento aí das coisas positivas relacionadas ao negro e que nos afetam muito. Afeta a nossa autoestima. Somos maioria em povo, mas somos tratados como minorias. Quando se pensa numa política para o povo negro, a gente fala de minoria. Então, isso é coisas que a gente tem que pensar. Não só em um mês, mas diariamente. Acho que a gente teria que acordar e dormir pensando nisso. Renato, como é que a gente traz essa consciência para a sociedade? Eu gostei muito das intervenções. É importante sublinhar que a consciência negra ela tem uma natureza dúplice. Ela é um processo de tornar essa questão visível para a sociedade brasileira, tirar essa questão da invisibilidade, que é muito importante, e, por outro lado, também, ela é uma atitude do Estado brasileiro, que precisa combater o racismo e promover a igualdade racial, mas também é uma atitude de toda a sociedade brasileira. A questão da consciência negra não é só do negro. A consciência negra ela é muito importante que se dê, sobretudo, em quem não é negro. Vai muito longe a ideia de que a questão racial era um problema do negro. Não é um problema do negro. O Dia da Consciência Negra, o mês da Consciência Negra, o ano da Consciência Negra, é, antes de tudo, uma ação contra a discriminação, uma ação pela efetividade dos direitos humanos. Então, é um problema de todos nós brasileiros, precisamos estar atentos para essa questão. E eu acho que o processo alvissareiro, a gente tem aí alguns dados significativos para comemorar, e também tem muita coisa para criticar. A gente está num processo de avanço e retrocesso, mas esse programa ele está de parabéns por trazer esse tema à baila e fazer com que a gente possa refletir aqui com vocês. Lavínia, aproveitando sua capacidade, enfim, todo o seu conteúdo histórico, profissional, a gente queria que você contextualizasse essa questão do 20 de novembro, né? Ou seja, morte de Zumbi dos Palmares, um herói negro nacional não reconhecido, né? Pois é. Então, você tem duas datas referentes à população negra. Você tem o 13 de maio, você tem o 20 de novembro. Pensando o 13 de maio, você não tem uma referência de uma luta, de uma agência do negro por trás dessa história, dessa data do 13 de maio. Quando você vai para o 20 de novembro, aí você já vê uma atuação do movimento negro, da população negra, em querer questionar o Estado por essa falta, esse silenciamento, essa carência dessa história que só nos coloca a parte da escravidão, por exemplo. Então, eu, como professora de história, quando eu tomei consciência de que essa história do negro vai muito além desse período, dessa diáspora, dessa escravidão, isso me fez entender que aquele aluno reticente à minha aula, que não queria assistir, eu estava ali chateado com aquela aula, por que aquele aluno negro estava se comportando daquele jeito, por exemplo, na minha sala de aula? Porque ele não queria ser esse herdeiro, ele não queria ser herdeiro da escravidão. Claro que a gente precisa colocar a escravidão, a história da escravidão, ela não pode morrer, a gente precisa apresentar essa história. Mas a gente não pode esquecer outros momentos históricos, outra história da população negra. A Chimamanda vai dizer para a gente de uma história unilateral. Quando você fala de uma história unilateral, você só dá uma versão. Então, há necessidade de ter uma agência. E por trás do 20 de novembro, você tem a agência do negro, né, se colocando enquanto, olha, eu existo, a minha história existe, né, e o 13 de maio, ele acaba sendo colocado como uma doação, algo que alguém ofereceu ao negro, que foi a liberdade. E aí, historicamente falando, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, você tem mais ou menos ali, uns 5 a 4% ainda de pessoas negras na condição de escravos. Então, o restante da população já estava libertada,
né? E não foi por conta das outras leis, assim, existiram outras leis, mas não por conta dessas outras leis, mas porque eram leis para inglês ver, né? Então, eram aquelas leis assim de, a lei do sexagenário, a lei do ventre livre. Então, você acaba não tendo a legislação colocada em prática no sentido de que, lei do sexagenário, quantos negros realmente, de fato, chegavam a essa idade? Lei do ventre livre, de fato, será que aquela criança nascia já livre, nesse ventre livre, ou só aos seus 21 anos? Então, quando você coloca essa legislação e o 13 de maio como o final dessa legislação, como se fosse uma culminância do que nós, dessa sociedade branca, oferecemos ao negro. Por isso é rejeitado. Perfeito, Lavínia. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate com o tema Consciência Negra. No bloco anterior, a Lavínia falava sobre um contexto histórico, né, das datas 13 de maio, 20 de novembro. Renato, você gostaria de contribuir em relação a essa linha de raciocínio? A professora Lavínia tocou num tema fundamental, que é a abolição, mas também é importante destacar o pós-abolição, né? O pós-abolição, que data ali do iníciozinho, do final do século XIX, início do século XX, foi carreado por políticas públicas que, por um lado, esqueceram e invisibilizaram a promoção da cidadania das pessoas negras que saíram da escravidão. Por outro lado, esse período marca a entrada dos imigrantes no Brasil. Quando a gente vai estudar o processo migratório no Brasil, que se dá logo após a abolição, a gente percebe que o Brasil criou uma série de políticas públicas para os imigrantes. Por isso é que hoje, quando a gente vai a elite brasileira, não só a elite econômica, mas a elite política, a elite intelectual, a elite cultural do Brasil, você vai perceber que a maioria esmagadora dessa elite é descendente de imigrantes. As políticas afirmativas para imigrantes, elas começavam na Europa. Por exemplo, na Itália, havia 4 agências brasileiras de cooptação de jovens italianos para vir para o Brasil. Eles tinham suas viagens de navio pagas para cá. Chegavam aqui, muitos tinham terra, tinham inclusive ajudas financeiras em São Paulo, no sul do Brasil. Então, o que aconteceu com eles? Eles tiveram uma ação afirmativa que durou 45 anos, enquanto os negros foram lançados à própria sorte. Um outro dado fundamental do pós-abolição, que marca um período muito racista, inclusive de eugenia declarada na Constituição da República, é que o Brasil era um país agrário, rural, atrasado nesse período. E o Brasil sai daí, passa por uma república velha, pelo Estado Novo, por ditadura, por democracia. O Brasil deixa de ser um país atrasado, rural, se desenvolve e torna-se, já no início da década de 80, uma das 20 potências mais importantes do mundo, do ponto de vista econômico e industrial, sem que os negros tenham sido inseridos nesse processo. Então, o problema não está tanto lá na escravidão. O problema está no que aconteceu ao longo do século XX. Por que os negros não foram inseridos? Porque o racismo não é uma categoria que ficou lá na escravidão. O racismo ele se perpetuou por todo o século XX. Né? É uma categoria social importante de exclusão dos negros. E é isso que essa semana, do 20 de novembro, a gente procura refletir, né? E conscientizar. Ele é cotidiano. Então, a luta contra o racismo tem que ser cotidiana. E é importante isso que ela está trazendo para a gente fazer esses marcos históricos. O nosso problema é que no século XX nós não fizemos nada, demoramos muito tempo para começar a adotar política pública de inclusão da população negra. Bruno, hoje vivemos o reflexo dessa história, né? E o reflexo dessa história é um reflexo perverso, né? A Samba da Mangueira, né? Saímos da senzala e entramos para a favela, né? É interessante que eu sou Vila Isabel e o samba que ganhou foi o da Vila. Mas o samba da Vila era um samba um pouco romantizado, porque o da verdade era o da Mangueira. O da Mangueira era guerreiro, arraigado, explicando o que era, os caminhos do racismo, como é que a gente se encontrava naquela época, né? Lógico, o desfile da Vila foi mais bonito. Ele está se reportando mas ao Carnaval de 1988. De 88. O Clássico Carnaval de 88, onde a gente tem Pergunte ao Criador, né? Quem pintou essa aquarela, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela.
Essa realidade é uma realidade que coincide com a questão criminal brasileira, com a questão do sistema penal brasileiro, com tudo isso. E aí você imagina que se você tem uma sociedade, como o professor falou, lá no pós-abolição, onde você tem aí um Sebrae, né? Vamos imaginar naquela época, um Sebrae, né? Um curso, uma FATEC, uma qualificação, né? Acesso à moradia, uma série de coisas. Hoje, o Brasil socialmente, e aí que está a questão, não estaria avançando no mapa da fome como ele está avançando. Então, você tem prisões, grilhões que você criou dentro da própria sociedade brasileira, que vai prendendo ela e envolve essa questão do desenvolvimento social. Porque se você não tem equidade educacional, você vai ter segregação. Então, todos os dados negativos da sociedade brasileira estão em cima dessa questão do não rever a escravidão. Aline, quais são os dados que você tem para falar sobre os reflexos psicológicos, enfim, na sua área, né, já que você trabalha com esse coletivo de saúde mental, né, com técnicas integrativas, quais são os dados que você tem que podem contribuir para a linha de raciocínio que a gente pode desenvolver daqui para frente em relação aos reflexos que essa população sofre hoje em dia? Então, já que tem muitos professores na mesa, vamos falar da parte da educação, né? Dos nossos estudantes. A questão da reprovação dentro dos espaços, né, de educação pública, porque esse usuário, na maioria das vezes, é negro, está muito atrelado a esse aluno, como a Lavínia falou, por conta das questões que o Bruno trouxe, sociais. É bem complicado você ser negro, estar dentro de uma sala de aula, como é o contexto da Maré, como é o contexto da favela onde eu vivi, Vila Kennedy, e você está em uma sala e daqui a pouco começam os tiros, né? E você, no final do semestre, você querer que aquele aluno renda cognitivamente 100% como um aluno do Santo Inácio. Isso é desumano. Não é? Esse contexto e esse aluno, ele vem sendo cobrado desde o ensino básico, que às vezes não teve acesso à creche, mas já no jardim, C&A, né? Lá nesse início da educação, ele começa a ser cobrado. Se ele consegue ter a proeza de chegar num vestibular, é mais um sofrimento. O Renato falou no início lá do Educafro, né? Eu fui aluna do Educafro, assim que eu conheço o Renato. Eu lembro que a Educafro pagou para mim a prova da PUC, sei lá, acho que foi início dos anos 2000. Eu era faxineira desde os 11 anos, eu nunca tinha ido na Gávea. Eu sempre fazia faxina Vargem Grande e Barra da Tijuca. E quando eu cheguei ali na sala para fazer o vestibular de psicologia, eram 40 pessoas, todas brancas, negras, só era eu naquele contexto, e eu me senti muito inapta. Eu falei, eu sou muito burra, era o que eu pensava. E aí depois eu fui conversar com um Frei, no início também, né, antes de abrir nos portões, eu conversando com algumas pessoas, porque eu era o exótico ali, eu era o diferente, e algumas pessoas vieram falar comigo, e eu falei, eram coisas que eu nunca tinha visto na escola. Então, como que você cobra? Isso é de um aspecto cognitivo. Se a gente for parar para as coisas que a gente tem visto mais hoje, é aluno que leva faca para a escola e esfaqueia o outro, é aluno que é agressivo com o professor, é automutilação. Da onde vem isso, né? Isso vem de um auto-ódio, porque, como o Bruno falou, todas as coisas atreladas ao negro que a gente vê na TV, que a gente vê no filme, está sempre associado de uma forma pejorativa. De forma que o negro, que o adolescente negro, que a criança negra não se sente representada e se sente menos, se sente inferior. Então, isso são coisas que a gente precisa pensar e mudar, até para criar uma subjetividade mais positiva em relação a isso. Avini, eu gosto de uma frase que você falou num bate-papo anterior sobre representatividade, né? Importa, mas não elimina o racismo, não é isso? Sim. É importante você ter o negro em espaços de poder. Porque nessa relação racial, você tem uma relação de um determinado grupo racial tendo mais poder em relação a um outro grupo. Então, quando você coloca, por exemplo, a Maju, quando você coloca uma mulher negra num espaço detentor da comunicação,
você pode possibilitar. Primeiro, você promove pessoas negras enxergarem outras pessoas negras naquele espaço. Então, há a possibilidade de eu também chegar àquele espaço. Mas se essa pessoa negra não tiver, poder de atuação, porque também não adianta a instituição colocar essa pessoa num determinado espaço e não promover o acolhimento, promover debate sobre o fato de uma pessoa negra estar num espaço de poder, né? Ou essa pessoa negra, ela não enxerga, não se reconhece negra e acaba não possibilitando o desenvolvimento de uma comunicação voltada para um diálogo sobre a questão do racismo nesses espaços. A gente chamaria isso de racismo institucional. Só que o racismo institucional ele está dentro de um processo de uma estrutura da sociedade. As instituições elas devem permitir o acesso do negro a esses espaços. Mas a representatividade pode funcionar, mas ela também não eliminará o racismo. Você vai precisar constantemente ter essa discussão sobre a questão racial. Perfeito. Nós vamos então para o último bloco do Rio TV Debate. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate. Aline, eu gostaria que você trouxesse para a gente a sua expectativa de futuro, ou seja, como a gente muda essa realidade. Você que trabalha especificamente com a questão da educação, é um caminho? Então, o conhecimento compartilhado é sempre um caminho, né? Acho que eu estou aqui desde o início fazendo esse marcador da questão de referências positivas. Quando Lavínia cita Maju, que agora já não é mais uma cota de 1, nós já temos mais repórteres negros, né? É isso, a gente fazer esse marcador, a gente entender minhas filhas negras poderem ver a mãe enquanto psicólogo, saberem que tem Renato enquanto advogado, que tem Lavínia enquanto professora, que tem Bruno enquanto conselheiro e outras representatividades, isso é muito importante. Isso é muito importante para que a nova geração ela tenha essa referência e, em cima disso, que seja criado outras políticas efetivas, uma política de reparação, né, porque isso não foi pensado, né? Isso não foi pensado dentro do nosso contexto. O que a gente tem como as ações afirmativas são paliativos, porque ainda uma minoria de pretos conseguem chegar a esse acesso à universidade. A gente consegue investir numa educação básica de qualidade, num acesso à moradia, num posto que tenha uma médica negra, um médico negro. Se a gente consegue criar um caminho, aí sim a esperança vai estar mais acesa. São várias vertentes, né? A gente tem a questão política, cultural, religiosa, humanitária, né? O preconceito, agora no esporte também, né? Ou seja, o preconceito, ele é uma ferida que não cicatriza, né? Eu gostaria de pensar, gostaria de questionar justamente isso, como que a gente consegue pensar um futuro? Esse é um tema que atravessa a nossa própria história, atravessa a nossa existência enquanto povo brasileiro. Nós precisamos tratar desse tema e desenvolver o país. Na época da abolição, os abolicionistas pensaram que poderiam fazer uma abolição conjugando liberdade com racismo. Não deu certo, né? As pessoas, para serem realmente livres, não podem ser livres numa sociedade racista. A partir do século XX, parece, sobretudo depois dos anos 50, anos 60, conjugou-se uma sociedade brasileira querendo ser democrática com racismo. Racismo não combina com democracia. Talvez o nosso grande desafio para o futuro, para o século XXI, é construir uma democracia realmente com bastante densidade e cidadania sem o racismo. Você não tem como conjugar uma democracia com cidadania sinergética, que é o que o Brasil precisa, com o racismo. Então, o Brasil precisa muito, investir muito. Nós estamos ainda no limiar desse processo. Veja, as políticas de inclusão, que a Aline estava falando, são recentes na história do Brasil e ainda sofrem muitos ataques. Né? São políticas recentes. Nós ainda temos muita coisa para construir na cultura, na economia, na questão orçamentária. Na educação avançou um pouco, mas é importante no mercado de trabalho, por exemplo. Então, nós temos muita coisa para construir, mas é fundamental para o futuro que a consciência negra não seja só do negro,
que ela seja cada vez mais uma consciência republicana do Estado e, sobretudo, da sociedade brasileira que não é negra, na sociedade brasileira das pessoas brancas, né? Para que parem de discriminar e para que adotem, cada um no seu espaço, faça a sua parte pela política de inclusão. Eu acho que esse é o nacionalismo que nós precisamos construir para o século XXI. Sem exclusão, sem racismo, é uma pauta de reconhecimento importante. Há uma invisibilidade em relação a esse problema? Existe, na verdade, eu não diria uma invisibilidade. Eu diria que, na verdade, existe até uma ostensividade desse problema, né? Eu sou, por exemplo, eu sou sócio do Renascença Clube. O Renascença é um clube negro. E por que ele foi criado como clube negro? Na verdade, era para ser só um clube de pessoas, né? Nós tínhamos sempre tivemos algum quantitativo de negros que sempre tiveram algum acesso para uma questão educacional e tal, e esses negros tentaram entrar num clube, simplesmente para confraternizar, e todos foram parados na porta, mais uma vez, né? Não pode entrar, e vários motivos e tal. E essa negrada se reuniu e falou, vamos fazer o nosso clube, que vai ser dirigido por nós, que vai ter as portas abertas por nós, para o nosso povo, né? Então, o Renascença Clube é fruto dessa extensão desse racismo. Você tem que ter um clube para você poder socialmente conviver, porque nos outros clubes você não podia entrar. E essa extensão, ela é perniciosa, né? Porque, por exemplo, a entidade, eu sou do conselho, mas o conselho ele é constituído por entidades. A minha entidade, que é o Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela, que tem o nosso falecido José Carlos Brasileiro, fundador, funda dentro do cárcere, porque não tinha reinserção. Então, olha, o próprio negro tendo que se virar para construir um caminho de reinserção fora da cadeia. Então, a entidade que eu faço parte, ela faz um trabalho dentro do sistema penal, fazendo a questão da consciência, e fora do sistema penal, acolhendo e encaminhando para trabalho e tudo mais. Então, infelizmente, não era para o Instituto Nelson Mandela, vou dizer uma coisa aqui, não era para o Instituto Nelson Mandela existir, porque isso era uma política pública do sistema penal, a reinserção, o trabalho, o acolhimento. O Nelson Mandela só existe porque tem um vácuo. E aí que está a questão, que eu não diria invisibilidade, eu diria extensiva mesmo, né? Ela é coercitiva a você, ela te obriga a tomar medidas de criar um clube para negros, de você dentro da cadeia se organizar. Aí tem o outro lado, porque não, se organizou, então é facção criminosa, né? E a vida do Zé Carlos Brasileiro diz que não tem nada a ver, que aquela pessoa que está lá, em muitos momentos ela foi colocada lá por uma questão social. Então, na hora que você resgata ela, que você dá consciência para ela do que é ser negro, cidadão e tudo mais, ela entende o que a sociedade dá para ela. E aí que está a questão também dessa pessoa que está lá dentro do cárcere, e tem uma questão importante, ela vai sair de lá. E o melhor é que ela saia ressocializada, porque tem muita gente que acha que cárcere é castigo. Não pode ser. Cárcere é uma pessoa que está, por um crime, está separada da sociedade. Ela não tem que morrer de doença lá dentro da cadeia e várias outras coisas que a gente vê. E isso aí constrói esse caldo ruim que a gente não quer para o Brasil do amanhã de 2020. Chegamos ao final do programa, precisamos das considerações finais, começando com você. Bom, primeiramente agradecer ao programa pela iniciativa, espero que essa iniciativa volte em outros dias, não só na Semana da Consciência Negra, mas em outros momentos para discutir outras questões. É importante que cada vez mais as pessoas negras possam ocupar diversos espaços, não só nessa data. E acho que o nosso desafio agora, nesse início do século XXI, é fazer com que esse tema sobre a promoção da igualdade racial seja o tema importante para alavancar a democracia brasileira. Fala-se muito no Brasil hoje em estabilizar a economia, né? Mas se esquecem de falar do número enorme de pessoas pobres e negras que estão excluídas. Não vai haver possibilidade de se estabilizar a economia, fazer superávit primário ou o que mais quiserem fazer enquanto houver um país
dentro do Brasil, negro e excluído. O nosso desafio, a gente insiste, é fazer com que a nossa democracia seja mais densa, e ela só será mais densa se ela incluir esse número enorme de pessoas negras que foram e são excluídas cotidianamente. Veja, o Brasil, com todo esse cenário de exclusão, consegue ficar ali entre as 10 economias do mundo. Se o Brasil fizesse políticas de inclusão, o Brasil, por certo, estaria muito mais desenvolvido. Então, o desafio para o nosso desenvolvimento é a inclusão, em especial das pessoas negras. Esse é o grande desafio para a sociedade brasileira do século XXI. Aline, sua mensagem. Eu queria agradecer, né? Foi boa essa troca, rever os amigos, né? E pensar sobre isso, pensar sobre a consciência negra, que não deve ser só do negro, né? Todos têm que participar, a sociedade brasileira toda com essa pauta. E meu desejo para o futuro é uma democracia racial, uma equidade, que para muitos parece que é um sonho distante, mas eu, como Martin Luther King, eu tenho um sonho. E meu sonho é esse. Perfeito. Bruno. Minhas considerações finais serão citar pessoas que merecem e devem ser estudadas. Alexandre Dumas, se você conhece o Conde de Monte Cristo, foi inspirado na obra do Alexandre Dumas. Abdias do Nascimento, Vera do Aguibara, professora Zoilda Trindade, professora Wanda Ferreira, Carlos Alberto de Oliveira Caó, se eu não citei ainda, Abdias do Nascimento, Mercedes Batista Ruth de Souza, e eu queria terminar com Guerreiro Ramos e com Milton Santos, nosso geógrafo. Se você quer entender sobre o Brasil, leia Milton Santos e Guerreiro Ramos. Lavínia, sua conclusão. Eu completaria a lista dele com Fanon e Nilma Lino Gomes. E eu acredito muito na educação. Eu acho que você aprende a ser racista na sociedade. Então, eu acredito que uma educação que preze pela aplicação da Lei 10.639 foi tema da minha dissertação. Você consegue levar para a sala de aula, consegue levar para a escola um conhecimento de valorização sobre a história da África e do negro no Brasil. Então, eu acredito que a educação é o caminho para a gente atingir essa consciência negra. Gente, muito obrigado pelo encontro, esperança de dias melhores, né? E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.